Já de volta aqui com o TV Mar News, 9 horas 12 minutos. E a gente volta para o nosso quadro Direito e Cidadania, que hoje a gente vai abordar um assunto bem bacana, também sempre muito atual. Hoje a gente fala sobre Tribunal de Contas, que a gente vem falando ultimamente, né, sobre os tribunais, Tribunal de Justiça, enfim, o quanto há importância também desses poderes estarem funcionando da forma correta para que o nosso Estado, o nosso país também funcione de maneira correta. Já recebendo aqui no nosso estúdio Jamile Coelho, que vai conversar com a gente a respeito desse tema de hoje. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa, ao TV Mar News. Jamile, quanto que é importante a gente fazer com que também quem está em casa possa entender o que é o Tribunal de Contas, para que serve o Tribunal de Contas, afinal de contas, são tantos tribunais, né, tantas nomenclaturas, que às vezes o pessoal realmente se pergunta para que serve cada um deles. Então, explica para a gente. Pronto. Bom dia, Porlane, bom dia a todos e a todas. Apesar de ter o nome tribunal, esses tribunais não estão vinculados ao Poder Judiciário. Eles foram criados um pouco antes da Constituição, mas eles tinham outros nomes, eram tribunais do Tesouro. E hoje a gente tem os tribunais de contas, tal como acontece no Poder Judiciário, o nível estadual e o nível federal, a gente também tem os tribunais de contas de nível estadual e de nível federal. Em alguns municípios, inclusive, nós não temos em Maceió, nós temos o Tribunal de Contas do município, mas é em menos proporção, não é uma obrigação. Então, os municípios maiores, ele tem o Tribunal de Contas dos municípios, os menores não têm. Maceió, por exemplo, como eu disse, não tem. E seguindo também a lógica do Poder Judiciário, esses tribunais, eles estão vinculados ao Poder Legislativo e funcionam em duas esferas, não em duas instâncias, mas em duas esferas. Nós temos os Tribunais de Contas do Estado, que em Maceió ele funciona na Avenida Fernandes Lima. Ele é composto por 7 membros, certo? E ele julga e aprecia as contas do Poder Estadual, do governador do Estado. Entenda, Orlando, ele não tem o condão de dizer se aprova ou não as contas do gestor, mas ele tem como apontar aquelas falhas. Então, uma pessoa, eu e você, por exemplo, que eventualmente não temos uma relação com o poder público, nós não estamos sujeitas à jurisdição, né? Apesar de falar jurisdição mais para Tribunal de Justiça e Justiça Federal, do Tribunal de Contas, porque ele só atua naquelas pessoas que têm algum vínculo com o poder público. Então, gestores municipais, secretários, né, municipais e estaduais, secretários de governo do estado e secretários de município, alguns vereadores, porque existem limites da lei. Diferentemente do particular, que pode fazer tudo o que a lei não proíbe, tudo que a lei permite, o poder público ele só pode atuar dentro dos limites legais. Então, se você tem um orçamento, você tem que obedecer o orçamento. Os tribunais de contas, eles atuam exatamente na fiscalização contábil, financeira, de princípios de legalidade. Então, ele vê, a gente tem a lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, ela tem um limite para o gestor gastar com funcionalismo público. Porque você não pode pegar todo o valor arrecadado e colocar só dentro dos servidores públicos. Você tem que ter valores para investir, por exemplo, valores mínimos para investir em educação, valores mínimos para investir em saúde. São as verbas carimbadas, como a gente chama. Então, os tribunais de contas, eles verificam se os municípios e o Estado estão cumprindo aquelas regras. Se num processo licitatório, por exemplo, ele tem obedecido à lei de licitações, temos até uma lei de licitações novas aí, que daqui a pouco a gente pode começar a falar sobre ela também, mais para frente. Então, os tribunais de contas, eles atuam nesse âmbito. As pessoas que integram os tribunais de contas dos estados são chamados de conselheiros. Mas você também tem os auditores de contas e o Ministério Público de Contas. Pois é, era isso também que eu ia te perguntar. Dentro do próprio Tribunal de Contas, há também a atuação do Ministério Público de Contas, não é isso? Isso. E aí ele vem para atuar de que forma lá? A gente, semana passada, falou sobre o Ministério Público Estadual, que é
Promotoria de Justiça e Procuradoria no segundo grau, e falou sobre o Ministério Público Federal, que é a Procuradoria da República. Junto ao Tribunal de Contas do Estado, funciona o Ministério Público de Contas. É uma carreira independente, que você presta concurso público para isso. Do mesmo modo, você presta concurso para auditor. Então, esses são os cargos de carreira. Você tem técnicos também, você tem toda a estrutura administrativa do Tribunal de Contas, mas o grau máximo, digamos assim, o ápice da carreira, é quando você se torna conselheiros. No Estado de Alagoas, nós temos 7 conselheiros. Na verdade, é a composição de todos os tribunais, e eles são escolhidos da seguinte forma: dos 7, 4 são indicados pela Assembleia Legislativa, certo? Os outros 3 são indicados pelo governador. Mas não é livre essa indicação. Ele tem que escolher alternadamente um membro auditor fiscal, auditor de contas, que é da carreira. Em outra vaga, ele tem que escolher uma pessoa do Ministério Público de Contas, e a outra vaga é livre. Isso vai se alternando, tanto que às vezes a gente tem até a briga de quem é o dono da vaga dessa vez. É da Assembleia? É do governo? Se é do governo, é dentro de qual percentual, né? Dentro de qual vaga? Se é de livre escolha, se é Ministério Público de Contas ou se é auditor de contas. E aí, isso aqui é no âmbito do Estado. No âmbito da União Federal, todo mundo conhece o famoso TCU, que é o Tribunal de Contas da União. E quando é que ele atua? Quando tem verbas da União. Então, sempre que a União estiver presente em alguma relação, aí nesse caso a fiscalização contábil, financeira, fiscal, limites que o gestor tem, tudo no âmbito da União, essa competência é atraída para o Tribunal de Contas da União. No lugar de conselheiros, nós temos ministros, certo? Então, que tem as mesmas prerrogativas e direitos, inclusive a vitaliciedade, dos membros do Superior Tribunal de Justiça. Esses ministros são em número de 9 e eles são escolhidos uma parte pelo Congresso Nacional e também uma parte pelo Presidente da República nessa mesma alternância. Hoje, nós temos, inclusive, como presidente, uma mulher, Ana Reis. E hoje tem ministros que foram nomeados em 2020 e também tem ministros que foram nomeados em 2001, é o mais antigo. E ele atua, por exemplo, se a União transfere um recurso para o município ou se a União transfere um recurso para o Estado, seja as transferências obrigatórias, que são os percentuais que o Estado e o município têm direito, sejam as voluntárias, que é um contrato de repasse, que é um convênio, que é um termo de compromisso, o Tribunal de Contas tem como atuar. O Tribunal de Contas da União. Ele também tem seus técnicos de carreira, são analistas ou técnicos de contas, e os ministros, são indicados daquela forma, alguns dentro da carreira de auditor de contas, alguns dentro da carreira de Ministério Público de Contas, só que no âmbito federal, e outros escolhidos pelo Congresso Nacional. É através do Ministério Público é através do Tribunal de Contas, tanto do Estado quanto do Tribunal de Contas da União, onde o cidadão ele pode ter acesso às contas do município, do Estado ou do ente federativo também? É também, exatamente, porque os municípios, os estados e a União hoje são obrigados a divulgar no portal da transparência todos os seus atos. Então, você tem como verificar, como pesquisar o valor que foi gasto em contrato, né? Quanto já foi pago daquele contrato, qual é o percentual de execução daquele contrato, para que a União e o Estado e o município ela só pode pagar depois que o serviço for feito. Diferente da gente, que muitas vezes você antecipa o pagamento, a gente, estou falando de pessoas físicas, né? Ou pessoas jurídicas da iniciativa privada, que você muitas vezes pode pagar antecipado para receber o produto. Na maior parte das vezes, exceto naquelas situações excepcionais que você tem que fazer sob encomenda, o poder público ele só pode pagar depois do serviço executado ou do produto entregue. É uma situação bem diferente, bem peculiar, onde o Estado, aí entendendo como município e União, tem esse privilégio de só pagar depois. Então, no portal da transparência você pode verificar isso, você pode verificar inclusive salários de servidores, porque a gente tem que entender sempre que quem está prestando um serviço público, o nome já diz, é público e tem que ter transparência, né? O servidor público, em todas as esferas, do presidente da República aos serviços gerais, ele precisa estar ali, o valor precisa ser conhecido de todo mundo, porque é pago com o serviço público. E os tribunais de contas, eles fiscalizam, eles têm obrigação também de abrir
para o público, quem tiver interesse, com base na lei do acesso à informação, exceto no caso que alguns casos são segredo de justiça, ou segredo, corre em sigilo, né? Até para não prejudicar a concorrência, não é segredo de justiça, corre em sigilo, para não prejudicar alguma eventual concorrência, enfim, de produtos no mercado ou de serviços. Eles têm essa obrigação e o que é mais interessante, eles auxiliam o Poder Legislativo, porque, ao fim e ao cabo, quem toma conta da gestão do Poder Executivo é o Poder Legislativo. E por que isso? Porque o Poder Legislativo, eu sempre falo isso aqui, e acho que é importante que o eleitor saiba, o Poder Legislativo somos nós. A gente já falou isso aqui mais de uma vez, o eleitor tem que tomar para si a responsabilidade na escolha dos seus candidatos, na escolha dos parlamentares, aí como vereador, como Assembleia Legislativa ou como Congresso. Já que não se pode consultar todas as pessoas de um município, de um estado ou da União, todas as vezes que se for tomar uma decisão, a gente confere um mandato, a gente confere uma procuração para que aquela pessoa fale em nosso nome. Então, o Poder Legislativo é, ao final, a representação da sociedade, né? Eu sempre digo, este Congresso não me identifica, esse Congresso não me representa, essa Assembleia não me representa. Representa. Fomos nós quem colocamos lá, através do voto direto, a cada 4 anos. Né? Um dos pilares da democracia, é muito importante que a gente bata nesta tecla. Eleição é uma coisa importante e a gente tem que lutar para que ela ocorra dentro da maior normalidade possível. Então, é o Legislativo quem toma conta do Poder Executivo, que é o gestor que toma aquelas decisões. E aí, por exemplo, aquela situação das pedaladas fiscais, que foi tão comentado em relação à presidenta Dilma, ela foi encontrada pelo Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União e o do Estado, ele pode avisar, olha, não manda dinheiro para aquele Estado, porque aquele Estado está devendo. A gente repassou aquele dinheiro e ele não me prestou contas. Então, eles avisam muitas vezes ao Congresso Nacional que não mandem mais dinheiro até que aquela situação seja resolvida. Então, o Tribunal de Contas, ele fiscaliza, analisa e ajuda, né, o seu papel constitucional, às pessoas e aos gestores, dando aqueles limites e fiscalizando e impondo muitas vezes sanções, como multa e até eventualmente uma improbidade e uma inelegibilidade. Muito importante, né? Quando a gente fala sobre dinheiro público, todo mundo se interessa. Muito importante que você venha, então, aqui ao nosso estúdio, Jamile, fazer esses esclarecimentos. Muito obrigada, tá? Sempre. E olha só, gente, no bloco passado nós mostramos para vocês como foram as manifestações aqui na nossa capital e também um vídeo do senador Fernando Collor lá em Brasília, acompanhado do presidente Jair Bolsonaro. Agora sim, a gente mostra para vocês que houve também ato em Arapiraca, tá bom? Em Arapiraca, dezenas de pessoas vestindo verde e amarelo realizaram também uma carreata com mais de 900 veículos. Eles percorreram as principais ruas da cidade em defesa do presidente Jair Bolsonaro e ficam aí essas imagens desse grande ato também que foi realizado aqui, lá em Arapiraca, né? No município de Arapiraca, para que vocês possam, então, ter uma noção da grandiosidade, então, também dessas manifestações por todo o nosso estado, né? E também, ontem, os movimentos sociais fizeram o tradicional grito dos excluídos na orla da Pajuçara. Na pauta, reivindicações sobre mais alimentos, contra o aumento da gasolina e da energia elétrica. E agora, assim, a gente mostra também essas imagens desse ato que aconteceu também ontem na orla da nossa capital, tá bom? Aí, nesse caso, na orla da Pajuçara. E a gente agora vem ao vivo com Viderlan Araújo, trazendo informações para a gente aqui para o nosso programa. Viderlan. A gente está com um pequeno problema no áudio do Viderlan, né? Mas a gente daqui a pouco estabelece, então, esse intervalo. A gente vai para Então, a gente mostra para vocês, gente, uma matéria a respeito de um levantamento que foi realizado, né, durante esses dias
para saber como estão as pessoas que sobrevivem de eventos, um dos setores mais atingidos nesse momento de pandemia. Essa pesquisa foi feita e a gente tem, então, detalhes agora na matéria de Fernando Palmeira. Diante dessa verdadeira era de incertezas vivida na economia pelo Brasil, o Nordeste e, particularmente, em Alagoas, entidades como o SEBRAE, Federal Alagoas, também a Associação Comercial e outras instituições estão elaborando pesquisas, projetos visando o enfrentamento com estratégias para trazer a realidade da economia brasileira e, consequentemente, a economia do estado de Alagoas. Exatamente. Essa demanda ela surgiu a partir de um grupo de empresários que procuraram esses parceiros, SEBRAE, Federal Alagoas, Associação Comercial, a própria entidade que representa o segmento de eventos, para que a gente pudesse discutir, todos em conjunto, sobre essa demanda, que é o retorno das atividades do grupo de eventos, para que a gente consiga retornar de forma segura, cumprindo todas as medidas sanitárias. Nesse processo, para que a gente conseguisse pautar essa discussão junto ao governo do Estado, era necessário que nós tivéssemos informações do verdadeiro impacto do Covid na economia junto a esse segmento. Mas nós não tínhamos informações. É um setor que ainda não tinha dados econômicos, socioeconômicos, que pudessem respaldar toda essa conversa, todo esse diálogo junto ao governo do Estado. A retomada dos serviços, ainda mesmo diante da pandemia, há uma expectativa de que, no mínimo, 400 empreendedores respondam à pesquisa. Essa pesquisa vai estar em qual endereço eletrônico para que todos participem? Essa pesquisa ela vai estar na página do programa Empreender Alagoas, Empreender Alagoas. Ela pode ser acessada tanto no portal do SEBRAE também. O SEBRAE fez uma matéria sobre isso, nós estamos dando todo o apoio ao segmento. Pode procurar a pesquisa no nosso canal, também através do nosso 0800 570 0800. Nós também poderemos disponibilizar o link através do WhatsApp e na página do Instagram do parceiro da Federal Alagoas, através do programa Empreender Alagoas. O SEBRAE e todas essas instituições esperam obter informações principalmente das empresas que realizam e comercializam e participam de congressos, feiras, eventos esportivos, promocionais e culturais, shows, festas, festivais, simpósios e uma gama de outras atividades, Exatamente. E uma coisa muito bacana dessa pesquisa é que ela pode ser respondida pelo empresário que possui CNPJ, o formalizado, ou os informais, porque todos sofreram com esse processo da pandemia. Todos ficaram desassistidos, todos precisaram retornar, eles precisam retornar para suas atividades. Agora, isso tem que ser de forma segura. Os eventos, eles naturalmente promovem aglomerações. E essas aglomerações, elas têm que ser pensadas de forma correta, da forma segura e que não traga nenhum malefício para a sociedade. E falando em MEI, é falar de SEBRAE também, SEBRAE fala muito forte de MEI e é um perfil de empresário que nós acompanhamos muito de perto, assim como todos os outros. Mas o MEI a gente consegue atender muito bem aqui dentro da nossa instituição. O microempreendedor individual, ele pode ter consultorias gratuitas, ele pode ter orientações gratuitas, pode participar de capacitações, tem toda uma estrutura que pode ser ofertada a ele aqui em Maceió. E assim como em todo o estado, através dos nossos escritórios regionais e através das salas do empreendedor, que são as parcerias que são feitas dentro do nosso estado. Seja o MEI, seja o micro, seja o pequeno, seja o grande, seja o mega empresário, a responsabilidade social nesse retorno, nesse chamado Setembro Amarelo, enfim, nesse momento da fase amarela em Alagoas e em todo o Brasil, é importante que todos estejamos conscientes em continuarmos seguindo à risca todas as barreiras, todas as orientações, tanto dos ministérios, secretarias de saúde, como também da Organização Mundial de Saúde. Progresso tem que existir, mas, acima de tudo, com segurança sanitária, saúde e vida. Aqui do SEBRAE,
Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar, da organização Arnoldo Melo, canal 525 NET. Claro. Interessante essa pesquisa, né, gente? Agora sim a gente vem ao vivo com o Viderlan Araújo, já com o seu áudio restabelecido, entrando ao vivo na nossa programação, trazendo mais informações para a gente. Viderlan. Ô, Porlane, já pensou um vozeirão desse aí, não dando esse brilho na programação? Fica muito difícil, né? E com um cenário desse aqui de fundo, que você, telespectador, eu sei que a apresentadora também do TV Mar News curte bastante aqui na praia. Estamos em Jatiuca para poder trazer o trabalho relevante que o Corpo de Bombeiros Militar tem prestado para a sociedade maceiense e para todo o estado de Alagoas e, por que não, do Brasil. Porlane, ontem nós tivemos uma concentração e você já mostrou imagens, né, com manifestos pró e contra a atual gestão da presidência da República. Nesse trecho da orla foi um dos de maior concentração, eu poderia classificar pelo movimento pró-Bolsonaro. E que, graças a Deus, nós não tivemos nenhum registro de afogamentos, né? Nenhum posicionamento litorâneo trouxe, pelo menos para banhistas, uma situação de risco, mesmo com tanta concentração que a orla de Maceió, Jatiuca, Ponta Verde, Pajuçara, acabou acrescentando dentro de uma linha de evento para o maceiense ontem em todo o Brasil, com movimentos que geraram realmente uma movimentação e uma aglomeração também. Então, essa situação que nós estamos destacando é pelo trabalho efetivo que o Corpo de Bombeiros Militar tem desenvolvido. Nenhum registro de afogamento foi pelo menos apresentado para a imprensa, né? O que é muito importante nessa questão do disciplinamento dos banhistas. Mas durante a madrugada, né, de ontem para hoje, né, praticamente na madrugada desta quarta-feira, nas primeiras horas, o Corpo de Bombeiros Militar precisou também agir, mas em uma outra área, num outro segmento, para salvar a vida de uma bebê de apenas 18 dias. Foi uma ação rápida que o Corpo de Bombeiros precisou para poder também, depois de ter recebido um chamado dos pais da bebê, de 18 dias somente, né, que apresentava algumas áreas obstruídas e não conseguia respirar. A informação que o Corpo de Bombeiros Militar passou para a imprensa é que a garota estava entrando em um estado de cianose, que é quando a criança fica roxa, né, com aqueles sinais meio azulados, roxos, com os lábios também, já inclusive apresentando sinais críticos de problemas de respiração. Então, o Corpo de Bombeiros Militar agiu rapidamente, depois que os pais acionaram, na verdade, para poder resgatar a criança. A criança estava em situação crítica pelas informações passadas para a imprensa e ela estava exatamente entrando nesse estado, né, que é quando se tem uma falta de ar em um momento, em um período muito longo, as pessoas elas acabam modificando também a sua fisionomia natural, né, uma cor um pouco mais rosada, um pouco mais, pelo menos de aspecto normal de pessoas que têm essa situação. Então, a informação que nós recebemos é que após os primeiros socorros, a menina foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento, a UPA, do Tabuleiro dos Martins, e onde foi atendida pela equipe médica plantonista. Mas a ação do Corpo de Bombeiros foi importante para salvar essa criança de 18 dias e a informação atual é que o quadro de saúde dela é estável. Vamos torcer pela recuperação da garotinha de 18 dias. As informações que nós recebemos é que o quadro é estável e a ação rápida dos pais, juntamente com o Corpo de Bombeiros, foi essencial para pelo menos garantir a vida dessa criança e que está sendo acompanhada pelo pessoal do Corpo Médico na UPA, no Tabuleiro dos Martins. É uma notícia que serve realmente de alerta para os pais também, principalmente para redobrar os cuidados com os filhos e de situações como essa, que são situações clínicas e que cabe também uma investigação mais minuciosa. Porlane Santos, eu vou me despedindo de você. Estou ao lado do Chico Nogueira nesta quarta-feira. Uma quarta, como disse, com cara de segunda-feira. E amanhã estaremos de volta no TV Mar News a partir de 8h30 da manhã com mais informações direto das ruas da capital agora. Até amanhã. Obrigada, Viderlan, pelas suas informações. A gente vai encerrando então o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, tá? Às 8h30 aqui no teu canal 525 da NET Claro. Até lá.